livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 9. Quando 10 anos, Abrão vai para Noé e Sem, permanece com eles para 39 anos, e é ensinado em todos os caminhos do Senhor. A impiedade de Nimrod e seu povo. Eles propõem a construir uma torre para o céu e destronar Deus. A confusão das línguas. E Arã, filho de Tera, o irmão mais velho de Abrão, tomou uma mulher naqueles dias. Arã era 39 anos de idade, quando ele a levou, e da esposa de Arã concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Lot. E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e chamou o seu nome Milca, e ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e chamou pelo nome de Sarai. Arã era 42 anos de idade, quando gerou a Sarai, que estava no 10º ano de vida de Abrão, e naqueles dias Abrão e sua mãe e a enfermeira saiu da caverna, como o rei e seus súditos tinham esquecido o assunto de Abrão. Quando Abrão saiu da caverna, ele foi para Noé e seu filho Sem, e ele permaneceu com eles para aprender a instrução do Senhor e seus caminhos, e ninguém sabia onde era Abrão, e Abrão servido Noé e seu filho Sem por um longo tempo. Abrão 39 anos, e Abrão sabia que o Senhor a partir de 3 anos, e ele entrou nos caminhos do Senhor, até o dia da sua morte, como Noé e seu filho Sem lhe tinha ensinado, e todos os filhos da terra, naqueles dias que transgredimos contra o Senhor, e eles se rebelaram contra ele e serviram a outros deuses, e se esqueceram do Senhor que os havia criado na terra, e os habitantes da terra feita para si mesmos, na época, cada um ao seu Deus, deuses de madeira e pedra, que não conseguia nem falar, ouvir, nem entregar, e os filhos dos homens serviu-lhes e eles se tornaram os seus deuses. E o rei e todos os seus servos, e Terá com toda a sua família foram, então, o primeiro de que se serviam deuses de madeira e pedra. 20. Terá tinha 12 deuses de grande porte, feitas de madeira e pedra, após os 12 meses do ano, e serviu de cada um mensalmente, a cada mês, e Terá traria sua oferta de cereais e libação para os seus deuses, assim que todas as terá os dias. E toda aquela geração foi mal aos olhos do Senhor, e eles assim fizeram cada um a seu Deus, mas abandonaram o Senhor, que os havia criado. E não havia um homem encontrado naqueles dias em toda a terra, que sabia que o Senhor, para cada homem que serviu o seu próprio Deus, exceto Noé e sua família, e a todos aqueles que estavam sob seu advogado, sabia que o Senhor, naqueles dias. E Abrão, o filho de Tera, era encerrando grande naqueles dias na casa de Noé, e ninguém sabia disso, e do Senhor estava com ele. E o Senhor deu a Abrão um coração compreensivo, e ele sabia todas as obras dessa geração foram em vão, e que todos os deuses eram vãs e de nada valeram. E terra, e Abrão disse a si: certamente agora este sol que brilha sobre a terra é Deus, e ele vai me servir. Abrão, porém, serviu o sol naquele dia e orou com ele, quando chegou a noite ou pôr do sol, como de costume, e Abrão disse consigo: certamente, isso não pode ser Deus. Abrão, porém, ainda continuou a falar dentro de si: quem é ele que fez os céus e a terra? Que criou sobre a terra? Onde está ele? E a noite escura sobre ele, e ele levantou os olhos em direção ao oeste, norte, sul e leste, e ele viu que o sol tinha desaparecido da terra, e o dia ficou escuro. E Abrão viu as estrelas e a lua antes dele, e ele disse: certamente este é o Deus que criou toda a terra, assim como o homem, e eis que esses servos são seus deuses ao redor dele. E Abrão servido a lua, e orei para que tudo que noite. E de manhã, quando já estava claro e o sol brilhava sobre a terra, como de costume, Abrão viu todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito na terra. E disse Abrão a si: certamente esses não são deuses, que fez a terra e toda a humanidade, mas estes são os servos de Deus. E Abrão permaneceu na casa de Noé, e não conhecia o Senhor e seus caminhos, e ele serviu ao Senhor todos os dias de sua vida, e toda a geração que esqueceu o Senhor, e serviram a outros deuses de madeira e pedra, e todos os seus dias se rebelaram. E o rei Nimrod reinou de forma segura, e toda a terra estava sob seu controle, e toda a terra tinha uma só língua e as palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod, Put, Mitzraim, Cush e Canaã com suas famílias, e eles disseram uns aos outros:
Vinde edifiquemos nós uma cidade e nele uma torre forte, e seu topo atingindo o céu, e vamos nos tornar famosa, para que reine em todo o mundo, a fim de que o mal de nossos inimigos podem deixar de nós, para que reine poderosamente sobre eles, e que não pode tornar-se espalhados sobre a terra por conta de suas guerras. E todos eles foram diante do rei, e disseram ao rei estas palavras. O rei concordou com eles neste assunto, e ele assim fez. E todas as famílias reunidas, constituído por cerca de 600.000 homens, e foi em busca de uma peça extensa de terreno para construir a cidade e a torre. E eles procuraram em toda a terra, e encontraram ninguém, como um vale ao leste do terra de Sinar, sobre a caminhada de 2 dias. E eles viajaram lá, e habitaram ali. E começaram a fazer tijolos e queima-fogos a construir a cidade e a torre que eles tinham imaginado para ser concluído. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e o pecado. E enquanto eles estavam construindo contra o Senhor Deus do céu, que imaginavam em seus corações para a guerra contra ele e ascender ao céu. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira diz: vamos subir ao céu e lutar contra ele. Segundo disse: vamos subir aos céus e colocar nossos próprios deuses lá e servi-los. E a terceira parte disse: vamos subir aos céus e ferir com arcos e lanças. E Deus sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos, e viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construindo, que eles mesmos construíram uma grande cidade e uma torre muito alta e forte, e por conta de sua altura a argamassa e os tijolos não atingiu os construtores em sua ascensão a ele, até os que subiram tinha completado um ano inteiro. E, depois disso, chegaram para os construtores, e deu-lhes a argamassa e os tijolos. Assim foi feito diariamente. E eis que este subiu e desceu os outros o dia inteiro, e se um tijolo deve cair de suas mãos e se quebram, todos eles iriam chorar por ele, e se um homem caiu e morreu, nenhum deles iria olhar para ele. E o Senhor conhecia os seus pensamentos. E aconteceu quando eles estavam construindo, lançando as flechas para o céu, e todas as flechas caíram sobre eles cheios de sangue, e quando eles viram, eles disseram: temos mortos todos aqueles que estão no céu. Para isso, foi da parte do Senhor, a fim de levá-los a errar, e em ordem, para destruí-los da face da terra. E eles construíram a torre da cidade, e eles fizeram isso diariamente, até muitos dias e anos foram decorridos. E Deus disse aos anjos 70 que se destacava diante dele, para aqueles que estavam perto dele, dizendo: vamos descer e confundir suas línguas, que um homem não deve entender a linguagem do seu vizinho. E eles fizeram-lhes, e a partir daquele dia seguinte, eles se esqueceram de cada homem da língua de seu vizinho, e eles não conseguiam entender a falar em uma língua. E quando o construtor tomou das mãos de seu vizinho de lima ou pedra, que ele não tinha fim, o construtor poderia lançá-lo distância e jogá-lo sobre o seu vizinho, que ele iria morrer. E fizeram tantos dias, e mataram muitos deles dessa maneira. E o Senhor feriu as 3 divisões que estavam lá, e ele castigou segundo as suas obras e projetos aqueles que disseram: vamos subir aos céus e servir os nossos deuses. Tornou-se como macacos e elefantes. E aqueles que disseram: nós vamos ferir o céu com setas. O Senhor matou um homem pela mão do seu vizinho. E da terceira divisão, de quem disse: vamos subir aos céus e lutar contra ele, o Senhor os espalhou por toda a terra. E aqueles que ficaram entre eles, quando sabia e entendiam o mal que vinha sobre eles, abandonaram o edifício, e também tornou-se espalhados sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso se chamou aquele lugar de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. Eis que foi ao oriente da terra de Sinar. E como a torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a boca e engoliu uma terceira parte da mesma, e um fogo também desceu do céu e queimou mais um terço, e o outro terço é deixado para este dia, e é da que estava no alto, e sua circunferência é caminhar 3 dias. E muitos dos filhos dos homens que morreram na torre, um povo sem número,